Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente está iniciando mais um webinar de hoje com a Nexans. Quem vai dar a palestra hoje vai ser a Lorena, Daniel e o Alain. Vou passar agora a palavra para o pessoal da Nexans. Boa tarde a todos, sou Alain da Nexans. Eu tenho muito prazer de falar com vocês hoje. E hoje vou estar com a Lorena e o Daniel. Primeiro, quero agradecer a Dimensional pela oportunidade que eles dão para a gente de falar com vocês. O foco desse webinar é melhorar o conhecimento da Nexans através da política ESG. Nossa política ESG, em português, responsabilidade social e ambiental do grupo. Essa é a política que a gente aplica aqui no Brasil. Primeiro, eu tenho algumas páginas para lembrar o que é a Nexans. Se eu consigo aqui. Nexans é um grupo multinacional, a origem francesa. Nossas atividades são 40% da Europa. Porém, a gente trabalha, somos presentes, temos uma presença industrial e comercial em mais de 42 países. Somos 25 mil colaboradores, um resultado de quase 7 bilhões de euros em 2022. Nossa política comercial é focada em criação de valor. Então, o resultado, o EBITDA e o ROCE aumentaram muito bem, muito esses últimos anos. Na América do Sul, somos presentes em 4 países, Brasil, claro, mas também nos países andinos, Colômbia, Peru e Chile. Temos 4 fábricas nesses 3 países. No Brasil, a Nexans está no Brasil desde os anos 2000. Okay? Nossa fábrica fica no Rio. Por que fica no Rio? A fábrica do Rio é o resultado da compra do fabricante de fios e cabos chamado FICAP, em 2008. Então, muitos colaboradores estão inicialmente eram da FICAP, agora são Nexans. E a fábrica do Rio era uma fábrica da FICAP na época. Hoje, a fábrica do Rio concentra todos os meios de produção meios administrativos. Somos 400 colaboradores na Baixa Fluminense. E de lá que a gente fabrica todos os produtos que estão disponíveis na Dimensional. Aqui é só uma parte da gama dos produtos fabricados pela Nexans, mas são esses produtos que vocês podem encontrar na Dimensional. Cabos de média tensão de 3 a 25 kV, cabos de cobre, de condutor de cobre ou de alumínio. Cabos de baixa tensão, building wires, não halogenado, e também cabos de 1 kV, que seja DPVC ou não halogenado, a Fitox, que é o nome do nosso produto, não halogenado, cabos monopolar ou multipolar, também cabos Duflex, cabos de PVC, e cabos de inversor de frequência. Também tudo disponível na Dimensional. Bom, hoje o que importa é nossa política ESG. O que a Nexans tem de política ESG? O que significa ESG, esse siglo? Um siglo inglês, que significa responsabilidade social e ambiental em português. E a Nexans, a gente utiliza um terceiro siglo que a gente inventou, que é o E3. O que significa E3? E3 significa Economy, Environment e Engagement, em inglês.
em português, da economia, meio ambiente e engajamento para a parte social, a parte das pessoas. E a gente utiliza esse logo, que é um tipo de disco, né? E por que isso? Muitas vezes, a gente percebe que o principal é a economia de uma empresa, né? Criar riqueza é o principal papel de uma empresa. E os dois outros pilares, que é a parte social e a parte ambiental, vêm ao lado, né? Ou seja, muitas vezes, esses três pilares de uma empresa estão em silo, não se comunicam, não falam bem, e às vezes um atrapalha o outro. Na Nexans, a gente percebeu que as unidades, né, temos um grupo com várias unidades, e a gente se compara, a gente tem a possibilidade de se comparar da unidade do Rio de Janeiro com as unidades do Chile, unidades da Europa, e a gente percebeu que as empresas que têm o melhor desempenho dos indicadores sociais ou os indicadores ambientais são também as empresas que têm os melhores resultados econômicos, financeiros. Tá? E por que isso? Não é tão complicado para entender. Por exemplo, uma empresa que tem um engajamento das pessoas muito forte, as pessoas são mais motivadas, mais felizes de vir trabalhar, eles trabalham melhor para a empresa, eles dão o melhor deles para a empresa. Tá? Outro ponto, uma empresa que tem bom indicador de meio ambiente, por exemplo, baixa consumo de matéria-prima, baixa consumo ou baixa produção de sucata, é uma empresa, geralmente, que é bem gerenciada, que tem que controla bem seu ambiente. Claramente, se você produz menos sucata, por exemplo, você tem um resultado maior. Então, tudo isso faz que esses três pilares trabalhando junto, né, vão se apoiar um em cima do outro, aí vai ajudar a melhorar o resultado global. Então, a gente aplica essa política no Rio de Janeiro também. E aqui vocês têm os principais objetivos a 2030. Tá? Eu não vou comentar muito esses objetivos, o que a gente vai comentar muito hoje é o que a gente faz, né? O que a gente comprova, o que é feito na Nexans hoje, isso são objetivos, mas é o passo a passo que a gente vai comentar. Okay? Mas, primeiro, por que a gente se preocupa, a gente tem que se preocupar, porque a Nexans abraça com tanto vigor esse assunto de responsabilidade ambiental e social. Primeiro, o ponto economia, a economia. A gente começou antes da pandemia, mas desde 2018, a gente considera que todos os nossos clientes não são iguais. A gente considera que alguns clientes são mais importantes que outros. Então, a gente tem uma classificação dos clientes, a gente chama isso de cliente Platinum, ok? E um cliente Platinum, como é dimensional, tem melhores condições, tem atendimento diferenciado, são como esses clientes que a gente quer criar valor. E como eles, para eles, a gente desenvolver serviços, a gente escuta eles, a gente desenvolver novos produtos como esses clientes Platinum. Segundo ponto importante é o meio ambiente. O que está acontecendo? Não precisa voltar muito no passado ou muito longe do Brasil para perceber as mudanças climáticas. Né? Todo mundo se lembra das chuvas muito fortes que aconteceram no litoral norte de São Paulo durante o Carnaval. Né? A gente se lembra também dos incêndios no Pantanal em 2021. Dessa vez, os incêndios
enorme, tem incêndios enormes no Canadá e a vez do Canadá. O verão europeu é muito quente, mais que normal, ok? Então, os efeitos observados são resultado do aumento geral da temperatura, mas também do desregulamento do clima que provoca, por exemplo, furacões mais frequentes nos Estados Unidos, secas, né? Os países ao redor da Mediterrânea são um nível do lençóis freáticos muito baixos, ok? Não vou falar das geleiras, no Brasil não faz sentido, mas é um assunto também, hein? Eles estão derretendo e o nível do mar está subindo, isso põe em risco algumas ilhas do Pacífico. Essas populações vão ter que se mudar, sair dessas ilhas, e isso pode, a imigração dessas populações também pode criar tensões geopolíticas. Enfim, se vocês procurarem um pouco na internet, as tensões entre países que compartilham o mesmo rio. Por exemplo, Etiópia e Egito compartilham o rio Nilo. Quem e como usar a água de um país ou do outro lado. Entre os Estados Unidos e México também. E também na Europa, entre a Espanha e o rio Tajo, cria problema, o rio Tajo cria problema entre a Espanha e Portugal. O ponto principal é que precisamos baixar nossas emissões de carbono. E vamos ter que compensar as emissões que a gente não pode eliminar. Vai ser impossível de eliminar 100%. Né? No Brasil, por exemplo, a gente vai compensar as emissões de carbono como a floresta amazônica, se a gente conseguir parar de desmatar e de queimar a Amazônia. Aliás, o Brasil, tomou o compromisso de ser carbono neutro em 2050. Né? Isso é o Acordo de Paris de 2015. E cada vez mais as empresas trabalham nisso. Né? Um outro fenômeno também, hoje um pouco menos visível, né? É a escassez. Tá? Eu vou dar algum exemplo. Nossa principal matéria-prima, o cobre. A transição energética, que todo mundo fala, carros elétricos, geradores eólicos, parques solar, tem um consumo de cobre que está cada vez maior. Né? Por exemplo, um veículo elétrico tem 10 vezes mais cobre que um carro com motor térmico. Os estudos mostram hoje que a produção de cobre vai igualar a demanda em 2025. O efeito imediato é o aumento do preço do cobre. A partir de 2025, a gente considera que o cobre pode atingir $15 por quilo, hoje está entre 8 e 10 dólares por quilo. No final, uma mina não se abre uma mina de um jeito tão fácil. Tá? Uma mina, para abrir uma mina de cobre, demora de 7 a 8 anos. Enfim, você tem um custo ambiental muito forte. Para produzir 9 quilos de cobre, a gente precisa mexer 1.000 toneladas de pedras. Tá? Então, 1.000 toneladas para obter 9 quilos de cobre. Então, o custo ambiental é muito alto. No final, também, isso mais vamos dizer, um conceito que a gente conhece bem no Brasil, permacrise, uma crise permanente. Estamos vivendo numa crise permanente. É novo na Europa, nos Estados Unidos. Mas, na verdade, hoje temos uma sucessão de crises sanitárias, né? O Covid em 2020, tá? Geopolíticas, a guerra em 2022 entre a Rússia e a Ucrânia. A crise logística, né? Depois da crise sanitária, foi uma crise logística. E também, de novo, crise geopolíticas, as tensões geopolíticas. Hein? Por exemplo, a China, o mês passado, proibiu as exportações de terras raras. As terras raras são os metais que são utilizados para fabricar as baterias
os celulares, etc., etc. Então, aqui, a China, sempre que representa, que é grande ator desse mercado, simplesmente proíbe a exportação desses materiais. E isso pode também criar tensão. Ok? Então, a Nexans está tomando ações para resolver, para nosso principal, de novo, nossa principal matéria-prima é o cobre, e a gente assina contrato de longo prazo, a gente toma algumas atitudes para poder resolver esses problemas. Lorena? Sim. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigada pela participação e obrigada, Alain, pelo convite de estar aqui hoje. Como foi apresentado no início do webinar, eu faço parte da comunicação interna e engajamento aqui da Nexans Brasil e estou na equipe desde 2019 e eu recentemente assumi uma posição de líder a nível Américas do WIN. O WIN é o We Nexans, Nós na Nexans, que é uma iniciativa de diversidade e inclusão do grupo. Seguindo o último né, do E3, como o Alan apresentou, nós temos engajamento, que é justamente o envolvimento de todas as nossas pessoas nesses projetos todos aqui da Nexans Brasil. Afinal, sem elas, né, nada disso seria possível. Aqui no grupo nós temos 3 valores, que são os que nos norteiam, né, em todas as ações. Nós somos pioneiros, dedicados e unidos. E nós temos um time aqui muito comprometido com a segurança. Ela está em primeiro lugar aqui na fábrica. Temos também iniciativas de diversidade e inclusão, como eu mencionei, que envolvem toda a fábrica, mas também temos um grupo de afinidade dedicado às mulheres, que se chama Elas Eletrificam. Nós também estamos atentos, né, às novas gerações e como atrair esses talentos, né, do mercado para os nossos negócios. Falamos de ESG, né, de meio ambiente, mas vocês percebem que até agora não tem muito verde na nossa apresentação, né? Não achamos que pintar uma apresentação de verde vai ajudar o meio ambiente. Aliás, é o contrário, o greenwashing é uma péssima ideia para o meio ambiente, o principal problema do ambiente, né? Queremos tudo que a gente faz, a gente definiu na Nexans, e tudo que a gente faz deve ser medidas e comprovadas. Então, temos algumas ações sociais que vou deixar falar, a Lorena vai falar um pouco disso, mas aqui vocês têm as agências extrafinanceiras. O que é isso? Vocês conhecem as agências financeiras, por exemplo, a Fitch, a Moody's, a Standard & Poor's, são agências que vão analisar o resultado financeiro de uma empresa e vão dar notas, e vão recomendar as empresas para o mercado financeiro. Aqui são uma empresa extrafinanceira, é uma agência extrafinanceira, é uma agência que vai dar uma nota, mas não sobre o financeiro, sobre outros aspectos, né? Que seja, nesse caso, aspectos mais ecológicos ou do meio ambiente. Por exemplo, temos a EcoVadis, né, que dá uma nota de desempenho sobre a responsabilidade social da empresa, social e ambiental. A MSCI é uma agência que toma em conta os critérios de responsabilidade social e ambiental também. A CDP é mais focada nas emissões de carbono. O que é importante é de ver que, desde os anos 2010, esses indicadores estão melhorando cada ano para a Nexans. Isso é que importa. Então, a Nexans está trabalhando para melhorar seus indicadores de emissão de carbono, de CO2, consumo de água, consumo de matéria-prima. Estamos trabalhando nisso há muitos anos e a gente comprova, agências podem comprovar que a gente está melhorando mesmo. Lorena?
Seguindo aqui os nossos compromissos, né, nós temos alguns deles, né, do Pacto Global, os Objetivos Sustentáveis da ONU, mas eu queria falar especificamente da Nexus Foundation, que a gente também vai contar um pouquinho mais ao longo da apresentação, que é uma fundação do Grupo Nexus, que se dedica a cada ano tem uma chamada de projetos, e todas as Nexus, né, os países onde as Nexus estão, podem participar, e ela tem o objetivo de trazer eletrificação para locais vulneráveis. E nós também, no ano passado, nós ganhamos um desses projetos, o Nexus Brasil já participou de 5 deles, e é muito bacana porque tem esse lado todo do engajamento social, mas também engajamento dos nossos funcionários. E mais para frente, ao longo da apresentação, a gente vai mostrar um vídeo bem bacana sobre essa iniciativa. Tem o som? Sim. O meu foco de verdade, na verdade, são mais as crianças, porque aqui tem muitas. Toda melhoria que tiver, para mim, vai ser em prol delas. Aqui próximo a gente tem um lixão e muitos moravam ali próximo. E quando eles vieram morar aqui, na realidade começaram a ter uma dignidade melhor. Claro, a gente viemos para cá, não tinha estrutura nenhuma, não tinha luz, não tinha esgoto. A iluminação aqui é bem precária. A gente até tem, mas uma iluminação que ilumina poucos pontos, entendeu? Então eu acho que a iluminação do litro vai trazer muitos benefícios para a gente e principalmente para nossas crianças, né? A parceria com a Litro de Luz surgiu em 2022, quando eles se inscreveram no projeto, no edital da Nexus Foundation, e é a primeira fundação desse ramo de indústria de cabos. Ela tem o objetivo de levar energia a locais vulneráveis. O morador daqui da Rua 6, ele chega da faculdade meia-noite. E as luzes que tu vão botar agora para ele falou que vai ser o essencial para ele, porque às vezes, de repente, até uma cobra nessa aí dentro do mato, não pisar e... A Nexus tem o propósito de eletrificar o futuro e isso está muito ligado ao acesso à energia que precisa ser muito desenvolvida no mundo. E aí, desde então, a gente vem trabalhando para fazer o engajamento comunitário. Durante cerca de 3 meses, a gente veio aqui fazer visitas para identificar o território, encontrar lideranças comunitárias, para saber onde a gente vai colocar os nossos postes junto com o pessoal da comunidade. A gente bota a mão na massa mesmo, a gente faz parte. Precisa fazer junto com a comunidade, porque a gente não conhece a realidade deles, a gente não conhece toda a história que eles passaram. E você vê que amanhã você vai olhar as crianças brincando e você saber que você realmente fez parte daquilo ali. E hoje a gente vai fazer essa instalação das 30 soluções para cerca de 460 pessoas e 115 famílias. Eu acredito que o dia de hoje ele vai impactar muito, vai ser um dia muito ímpar na vida de cada um, porque ele vai gerar muito aprendizado. É só gratidão ao Litro, a vocês que estão aqui nos ajudando. Vamos voltar à apresentação. Daniel. Olá, pessoal. Boa tarde aí. É um prazer estar compartilhando um pouquinho com vocês aqui as nossas iniciativas, né? Ou seja, o que a gente está colocando em prática, né? É alinhado aí ao ESG,
ao nosso E3, né? O Alan comentou um pouquinho, né? E eu começo falando aqui para vocês o seguinte, né? Ele comentou sobre o greenwash, né? Então, quando a gente fala do greenwash, é um tema bastante sensível, porque a gente prejudica o meio ambiente, né? Então, o que significa esse greenwash, né? Não sei se todos que estão nos assistindo sabem, né? Mas nada mais é do que a propaganda enganosa, né? Que a gente fala isso. Ou seja, eu falo o que faço, mas na prática eu não estou executando nada, né? Ou estou executando bem pouco relacionado, né, ao meio ambiente, né? Ou seja, a economia de carbono, né, da geração de carbono, né, as iniciativas em si que vão beneficiar o meio ambiente no nosso futuro, né? Então, a gente procura, né, evitar, né, tudo que esteja relacionado aí ao greenwash, né? E praticar, né, o que a gente faz, né? A Nexans, tanto o Brasil como a Nexans Global, tem no seu DNA aí o que é o Green Act, né? Ou seja, ações concretas, né? Conforme a gente mostrou aí no vídeo anterior, né? Ações aí com relação a beneficiar aí famílias carentes, etc., né, através do Nexans Foundation. Tem algumas iniciativas que eu vou estar mostrando para vocês à frente, né? Então, ou seja, que traduz aí o Green Action, que é isso que vai levar, né, ao mundo aí para o mundo adiante aí para os nossos filhos, netos aí que estão por vir, tá bom? E aí, falando um pouquinho, né, sobre a questão da certificação, né? A gente, para estar alinhado aí, principalmente aos nossos clientes, né? No passado a gente falava muito em questão de ISO 9001, né? Que está relacionada à qualidade, né? Só que hoje só qualidade não é suficiente, né? Obviamente a gente tem que fornecer produtos com qualidade, né? Mas também voltados o quê? Não adianta eu fazer um produto com qualidade se eu não tenho segurança na minha operação, né? E aí, adicional a isso, não adianta também eu ter somente segurança, mas se eu não penso no meio ambiente. Então, ou seja, temos esses 3 pilares, né, que sustentam hoje em dia a nossa operação aqui na nossa planta do Rio, né? E esses três pilares hoje nós somos certificados e qualificados, né, pelo órgão AFAC, né, que é do grupo aí AFNOR, tá bom? Então, hoje nós somos certificados ISO 9001, 45.001, que é com relação à segurança, e 14.001, que é em relação ao meio ambiente, tá bom? Hoje, né, 100%, né, da nossa energia elétrica, né, que a gente usa são de fontes renováveis, né? Então, hoje a gente busca comprar energia, né, somente de fontes aí que são renováveis, justamente aí para estar alinhado aí com as questões ambientais, incentivando também tanto os nossos parceiros, nossos fornecedores, quanto os nossos clientes também, tá bom? Pronto. Bom, pessoal, vou estar falando um pouquinho para vocês aqui, né? A ideia não é entrar muito em detalhe com relação a números, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Nós começamos aí a ter o nosso baseline, né? Ou seja, o nosso ponto de partida quando a gente fala aí nas medições de geração de carbono, né? Na geração dos nossos resíduos, né, industriais. A gente começou a fazer esse trabalho, essa iniciativa em 2019. Né? Então, hoje, né, quando a gente compara, né, com 2019 até 2020, né, nós reduzimos aí 39% da nossa geração das emissões de carbono, né? Isso aí concentrado o quê? Isso aí nós temos consumo de energia, nós temos consumo de gás, né? Tudo isso aí está incluído, né? Então, por exemplo, diminuição do consumo de eletricidade, nós reduzimos 40% na unidade da planta do Rio de Janeiro. Então, isso aí é um valor significativo. Então, são algumas medidas que eu vou estar falando para vocês depois no próximo slide. Vocês vão estar observando que o quê? São medidas concretas, são ações concretas que favorecem tanto a questão do meio ambiente, favorece também a nossa operação. Ou seja, a gente acaba sendo, né, ou seja, mais eficiente, né? A diminuição do consumo de gás, né? Nós reduzimos aí 10%, né? Esses gases aí, para vocês entenderem, né, parte dos nossos processos de fabricação, como as catenárias, né, elas utilizam o processo, algumas
duas catenárias, a gente usa o processo de vulcanização a vapor. Então, a gente precisa de caldeira e essa caldeira é alimentada com gás, né? Outro exemplo, diminuição do consumo de água em 17%. Então, nossos processos industriais também a gente necessita de água, né, na fabricação dos nossos cabos. Então, a gente conseguiu, com melhorias internas, uma redução de 17%. Então, são todos valores significativos, e os quais a gente ainda continua trabalhando com várias iniciativas para reduzir ainda mais, tá bom? Bom, aqui falando um pouquinho das iniciativas, né, nós temos um roadmap, né, traçado aqui até o final de 2024. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, né, algumas ações concretas que nós já realizamos. Então, por exemplo, né, quem é do ambiente industrial sabe que o consumo de ar comprimido é um dos principais consumidores de energia elétrica, né? Porque esses compressores que geram o ar comprimido são movidos a eletricidade. Então, ou seja, nós fizemos aqui uma ação, né, com relação aos nossos compressores, o qual a gente conseguiu, só relacionado aos compressores, uma redução no consumo de energia de 14,53%. O que nós fizemos? Nós mapeamos o menor horário de uso, né, ou seja, de consumo de ar, onde alguns equipamentos a gente desliga. Né? Ou seja, eu não preciso de todas as unidades compressoras ligadas ao mesmo tempo. Então, são iniciativas. Veja, essa é uma iniciativa simples, que no passado não era levada em consideração, e agora a gente leva, e com isso me gera uma economia. E, consequentemente, eu estou consumindo menos energia e melhorando a questão do meio ambiente. Outra coisa, vazamento de ar, também relacionado a ar comprimido, né? Então, ou seja, a gente tinha vários pontos de vazamento de ar, os quais nós mapeamos, né? E deram mais de 160 pontos de ar comprimido, ou seja, desses 170 pontos, nós já liquidamos 158. Né? Estamos aí trabalhando aí, nós temos mapeados ainda 8 pontos aí que a gente precisa resolver. São lugares mais críticos, né, de difícil acesso, a gente está trabalhando para reduzir. Outro ponto, né, economia de 5% na geração de vapor das nossas caldeiras. Então, ou seja, isso equivale ao quê? 10 megawatts-hora, né, que a gente economizou, que equivale a 2,05 na geração de carbono equivalente por mês. Outra ação que nós fizemos também foi o quê? Foi a substituição de uma torre de resfriamento. Ou seja, quando eu falo que eu utilizo água em nossos processos, eu não posso utilizar água na temperatura ambiente. O objetivo da água nos nossos processos industriais é o quê? A refrigeração do cabo, do isolamento. Então, eu preciso que haja essa troca de calor. Então, algumas torres nossas, elas já estavam obsoletas e, por consequência, a geração de energia era maior. Então, nós fizemos a reforma, algumas nós substituímos e, com isso, a gente diminuiu também o consumo de água em torno de 15%. Então, vocês podem observar que são ações concretas, tá bom? E aí que nós temos mapeado aí ao lado, no roadmap, então, o que nós temos, né? Então, nós temos uma ação para a gente implementar, que é o quê? A gente quer trabalhar com o armazenamento de água da chuva. Hoje a gente ainda não faz isso, a gente precisa fazer, né? A gente quer substituir as torres, né? Não 100%, tem alguns processos que não é possível fazer isso, né? Mas alguns processos a gente quer substituir as torres por chiller, né? O chiller ele é mais eficiente do que a torre. Nós vamos instalar medidor de energia por máquina e por setor. Hoje a gente não tem isso. O que isso aí traz de benefício? Eu consigo saber, né, exatamente o quanto aquela máquina, quanto aquele equipamento consome de energia. Então, dessa forma, eu posso atuar para verificar se está tendo alguma fuga de energia, se eu estou tendo algum mau desempenho que possa estar me prejudicando. Né? Outro tema que nós estamos fazendo, isso já está em prática, que é o quê? Procedimento de desligar a máquina, né, junto aos finais de semana, e a parte de iluminações. Então, hoje a nossa manutenção faz esse trabalho, e é uma coisa que no passado também a gente não fazia. Novos secadores de ar comprimido, né? Substituição dos motores de corrente contínua por
motores de corrente alternada, né? São mais econômicos, ou seja, são mais eficientes. E nós temos aí um desafio também para redução de 50% do número de empilhadeira na fábrica. Então, a ideia é otimizar o nosso layout, né? Tentar trabalhar aí com a melhoria do nosso layout aí para a gente estar reduzindo o número de empilhadeiras a gás dentro da fábrica. E por último, e não menos importante, um projeto também para a gente substituir as nossas empilhadeiras a gás por elétrica. Então, isso aí hoje que é o mesmo caminho, né, dos carros elétricos. Então, hoje as nossas empilhadeiras, todas elas são a combustão a gás, mas o nosso objetivo é trazer essas empilhadeiras aí, fazer um investimento para a gente trabalhar com essas empilhadeiras elétricas. Bom, voltando aqui no engajamento, aqui na Nexus nós temos um comprometimento, né, com o nosso cliente e a sua satisfação, e por isso nós trouxemos o Customer Day, que é um dia dedicado ao cliente. Nós recebemos nossos clientes aqui e eles têm uma troca muito bacana com os funcionários, justamente para eles conhecerem melhor a nossa fábrica e que os funcionários percebam o valor do trabalho deles, o propósito do trabalho deles em contato diretamente com esses clientes. Outro ponto que a gente tem é uma pesquisa de satisfação anual com os nossos funcionários, todos eles participam, e a partir desses números que a gente consegue ver, assim, dados muito legais, muito enriquecedores, como esses que estão aqui à direita da tela, como, por exemplo, ter mais de 90% do nosso time orgulhoso de trabalhar aqui na Nexans Brasil. Seguindo aqui na parte do engajamento dos colaboradores, nós temos todo ano um Safety Day, um dia dedicado à segurança. Todos os funcionários são envolvidos nele e a gente resgata todo esse tema da segurança estar em primeiro lugar. Temos também uma novidade, né, que vai ser um concurso de inovação para os nossos funcionários, que eles poderão dar ideias, e toda ideia vai ser bem-vinda, e para eles contribuam para esse ambiente todo de inovação que a gente tem. O Nexans Foundation a gente já comentou aqui, que é essa fundação global que apoia ONGs e instituições para levar energia limpa a locais vulneráveis, e a gente, no ano passado, né, nós tivemos a parceria com a Litro de Luz, que é uma ONG aqui carioca, e renovamos essa parceria também com eles. Também temos os reconhecimentos mensais, todo mês temos uma equipe reconhecida que teve alguma iniciativa, algum projeto de destaque para toda a fábrica. E, por fim, a Semana do Meio Ambiente, que é a nossa Planet Week. É uma semana também que acontece na Nexans no mundo todo, dedicada a temas de sustentabilidade e meio ambiente. Bom, pessoal, comentar um pouquinho mais com vocês aqui sobre outras iniciativas, né? Aí voltadas, vamos falar assim, né? Um pouquinho mais voltadas à externa, né? Aí vocês aí como clientes, né? Então percebem, né? Vamos falar isso aí, né? Porque isso aí vocês conseguem perceber, né? Nas entregas, nos seus dia a dias aí, quando vocês recebem os nossos produtos, né? Então, um dos pontos aí que a gente está trabalhando também, que tem um impacto direto no meio ambiente, é a questão das bobinas reutilizadas, né? Então, ou seja, hoje a gente tem uma parceria, né, do qual a gente consegue utilizar bobinas, e essas bobinas voltam para a gente, né? Então, essas bobinas, elas são reformadas, o nosso controle de qualidade valida a qualidade dessas bobinas e elas voltam para o nosso processo de produção e, consequentemente, volta para o nosso cliente, né? Então, se a gente pegar ali, né, a gente fazer um comparativo de 2021, né, a gente vê aí o quanto a gente cresceu aí, né, com relação às bobinas recicladas, né? Ou seja, a gente tinha lá 29%, em 2021 fomos para 34%, né? E o atual, ou seja, year to date até o momento, ou seja, em 2023, nós já estamos com 39%, né? Então é um número bastante assim expressivo, e a nossa ideia é
é melhorar ainda mais. Outro fator, né, principalmente com relação aí que impacta diretamente no meio ambiente é o quê? Né? A utilização dos nossos caminhões, ou seja, que faz a entrega dos nossos produtos. Então, isso aí é algo que, como se diz, está atrelado à nossa eficiência, né, de operações, mas também tem um impacto diretamente ligado à questão do meio ambiente, que é o quê? Quanto mais eu utilizar, né, a capacidade do meu caminhão, né, ou seja, na entrega, né, menos combustível fóssil eu vou estar queimando, ou seja, menos diesel eu vou estar gastando para transportar aquela quantidade de material. Ou seja, né, a utilização, né, o que a gente chama aí do fuel rate, né, que, ou seja, a ocupação de cargas nos caminhões, em 2021 era 83% em média. Em 2021, nós subimos para 91%. E atualmente nós já estamos aí em 97%. Então, isso aí é um impacto direto aí na emissão de carbono, né? E só tem benefícios aí, né? Tanto internamente para nós, na planta, em termos de eficiência, quanto também no meio ambiente. Tá bom? Só eu vou mostrar agora um vídeo que explica o nosso projeto de Rebobinando, que é o projeto de recuperar os carretéis dos nossos projetos, dos nossos clientes. O compromisso do Brasil é alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Na Nexans, estamos comprometidos em fazer parte deste movimento, reduzindo nosso impacto ambiental. Para isso, devemos repensar nossos hábitos e reinventar a forma de fazer negócios. Com este objetivo em mente, queremos engajar os nossos parceiros, promovendo a economia circular e reduzindo a pegada de carbono. Os carretéis que utilizamos para entregar nossos produtos já são fabricados com madeira de reflorestamento, mas precisamos fazer mais. Queremos diminuir o máximo possível as embalagens de uso único, aumentando o número de bobinas recicladas. Você sabia que a cada 2 bobinas recicladas, deixamos de tirar uma árvore da floresta? Por isso, a Nexans criou o programa Rebobinando. Queremos recuperar os carretéis vazios dos seus projetos para recondicioná-los e reutilizá-los. A Nexans entrega os materiais em carretéis. Quando estes estão vazios, nós recolhemos, recondicionamos e os carretéis voltam à circulação. Essa é apenas uma das iniciativas Nexans para reduzir o consumo de matéria-prima, prolongar o ciclo de vida dos carretéis e reduzir a pegada de carbono das embalagens. Seja você também parte deste movimento. Opa. Bom, como o Daniel falou, vocês verão que a gente toma medidas na fábrica para melhorar nosso desempenho, diminuir o desperdício, tá? Isso gera também economia. Então, é o famoso círculo virtuoso que eu estava falando mais cedo, tá? E agora vocês vão me perguntar, mas, bom, sobre os cabos, como eu posso comprovar, né? Então, é isso. Nossos cabos, nossos materiais têm um passaporte, né? Que se chama PEP EcoPassport. O que é um certificado? Tem vários certificados, na verdade. Tem um certificado, por exemplo, que é um autocertificado. Uma empresa decide de criar seu próprio certificado e vai dizer, olha, meu cabo faz isso assado, desse jeito, e o consumo de energia é isso, o consumo de água é isso.
O problema dessa autocertificação geralmente é que a gente escreve o que a gente quiser, né? E também é difícil de comparar com outros produtos no mercado, porque é igual comparar banana com tomate, né? Você vai ter um produto que tem um certificado, um outro que tem outros critérios, é difícil de comparar. A Nexans, a gente decidiu de utilizar o PEP EcoPassport, né? O PEP EcoPassport significa Product Environmental Profile. Nexans é dos fundadores desses certificados nos anos 2010, ok? E as grandes principais empresas do mercado elétrico, né, de produtos elétricos, cabos, mas também cabos elétricos, transformador, podem ter um PEP. Por exemplo, Schneider utiliza esse PEP também, Legrand utiliza esse PEP, até a Sonepar, que é a empresa da Dimensional, utiliza esse passaporte, esse ecopassaporte. Tá? Esse PEP tem quase 30 pontos de controle. Ele vai analisar o ciclo inteiro de vida do produto, no nosso caso, o cabo, né? Desde a produção da matéria-prima, nesse caso, cobre, por exemplo, os plásticos, tá? Até a reciclagem 30 anos depois. Ou seja, a gente considera que a duração de vida de um cabo, mais ou menos, é 30 anos. Okay? Então, ele vai analisar sobre não só a produção do cabo, mas a produção da matéria-prima, a utilização e também o consumo, a reciclagem, a facilidade de reciclagem do material, do produto. Okay? Desses 30 critérios, a gente tem 4 que são importantes, que são a emissão do CO2, né, do carbono, tá? A utilização dos recursos naturais, quanto cobre utilizou, né, o cobre extraído da mina, quanto o cobre plástico utilizou, o consumo de água e o consumo de energia. Isso são os 4 principais critérios e o principal de todos hoje, que todo mundo está olhando, é a emissão do CO2, tá bom? Então, esse PEP vai permitir nos ajudar a medir, a certificar e a comunicar. E dentro da comunicação, você tem a comparação com os outros produtos dos outros fabricantes. Porque a metodologia é a mesma para todo mundo. E aqui eu fiz um estudo dos nossos produtos, de 2 produtos, na verdade, 2 famílias de produtos, né? Que são uma evolução entre 2019, o jeito que a gente trabalhava em 2019, e o jeito que a gente trabalha em 2030. Ok? Então, por exemplo, esse cabo é o cabo Building Wire 750 volts, 2,5 monopolar, 2,5 milímetros. Cabo mais comum utilizado na construção. Nossas emissões de CO2 diminuirão de 30% entre 19 e 23. O consumo de recursos naturais diminui de 50%. O consumo de água de 48%. E o consumo de energia de 26%. Olha um pouco os benefícios dessas mudanças, dessas ações que a Nexans toma. Também, aqui é um cabo 4 por 2,5, cabo bem comum também, que é um cabo de 1 kV, um feeder flex. 18% de diminuição do CO2, 50% de redução do consumo de recursos naturais, consumo de água a menos 40% e consumo de energia a menos 11%. Ou seja, os efeitos, tudo o que explicou o Daniel sobre a economia de energia, melhoria dentro da empresa, melhoria dos nossos produtos, e eu vou incluir aqui as melhorias dos nossos fornecedores, né? Porque, estamos exigentes como a gente, mas também somos exigentes como nossos fornecedores. E tudo isso faz que a gente consiga chegar nesses números. Pessoal, chegamos no fim, tá? Eu vou deixar a palavra para o Thiago e a Ana Aurora, tá? Para as suas perguntas.
Eu acho que esse assunto, a gente percebeu, a gente trabalha faz três anos que estamos trabalhando nisso, mais de 3 anos, tá? A gente percebe, é um assunto que está muito desenvolvido na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, porque na Europa a opinião pública está empurrando muito esse assunto. Colocar muita pressão nos governos, também nas empresas. No Brasil é um pouco diferente, as preocupações hoje são um pouco diferentes. A gente sofre dessas mudanças ambientais, né? Mudança do clima e tudo isso, porém a preocupação ainda não chegou. Pode ser chegou mais no norte do país, na Amazônia, né? Porém, você sente que a pressão vai vir das empresas mesmas, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje tem uma negociação entre o Bloco da América do Sul, o Mercosul, e o Bloco Europeu para exportação livre em um tratado de livre comércio. As empresas brasileiras e a Europa está freando isso. Por quê? Ela não está seguro sobre o que está acontecendo na Amazônia. E amanhã, o que está acontecendo é que as empresas brasileiras agrícolas, né, os produtores de soja e carne bovina, vão ter que mostrar os esforços que são feitos para diminuir o desmatamento, por exemplo, diminuir o desperdício, para poder exportar para a Europa, para poder abrir outros mercados, né? Então, essas empresas vão colocar a pressão no governo, vão se colocar a pressão e vão colocar a pressão no governo brasileiro para chegar lá. Então, hoje é o mercado. Então, as empresas têm essa pressão no governo, essa pressão entre elas mesmo, né? Imagina a Nestlé produzindo cacau no Brasil, querendo exportar para a Europa, vai precisar mostrar que a produção é de um jeito correto, é feito corretamente. Então, essa pressão vai vir, eu acho que é bom Então, a gente percebe outro ponto, que a gente percebe que as empresas começaram a ser cientes que precisa fazer alguma coisa, porém, não sabem o que fazer. Então, o que mostrou o Daniel é que a gente propõe soluções para eles. Eu falei, por exemplo, do Track and Trace, um serviço de monitoramento do nosso transporte para nossos clientes, para vocês, dimensional. Amanhã eu sei que vocês estão trabalhando nesse assunto na Europa. Um dia vai chegar aqui no Brasil. Estamos prontos, já a Nexans está pronto para vocês. Tá? A Nexans está pronta para vocês. Reutilização das bobinas, né? É um assunto que em outros países já está avançado. Lá estamos correndo atrás. Estamos avançando, temos um programa e a gente avançando no nosso programa. Então, espero que a Nexans, né, o que a gente falou há 2, 3 anos, a gente quer ser líder da transição energética do Brasil. Então, queremos ser líder, queremos mostrar que no mundo de energia, a Nexans é líder nesse assunto de responsabilidade social e ambiental. Bom, pessoal, acho que é isso. O pessoal ali está agradecendo pela apresentação.